mas enfim, é muito importante que nessa noite, então, enquanto nós falarmos sobre brilhar a nossa luz, nós lembremos que essa luz pode ser a única centelha na escuridão de muitos dos nossos irmãos que se encontram perdidos, sugados, desamparados no desejo do suicídio. Então, que lembremos o quão importante é brilharmos a nossa luz. Talvez, e se Deus nos permitir, poderemos clarear a escuridão de alguém e impedir de que ele tire ou ela a vida desse corpo físico, que nada significa e que aqui vai ficar, mas que a vida verdadeira irá continuar. E quando a gente fala em brilhar a luz, nós vamos receber nessa noite e acompanhar os pensamentos de Emmanuel, através de Francisco Cândido Xavier, no livro Pensamento e Vida, tá? E também sobre o livro Luz Imperecível, que é um estudo interpretativo do Evangelho à luz da doutrina espírita, coordenado por Honório Onofre de Abreu, tá? São os nossos pontos de pesquisa e de esclarecimento para a nossa conversa de hoje. Disse-nos o Cristo: brilhe a vossa luz. E Ele mesmo, o Mestre Divino, é a nossa luz divina na evolução planetária. Porque é importante, entre todas as interpretações dessas três palavras, que saibamos que a luz, o brilho, ele está ligado não apenas o clarear em um meio escuro, como também educar, ensinar, apoiar, porque toda nossa ação de bem para conosco e para com o próximo transmite luz. Então, antigamente pensava-se, segundo Emmanuel, que esse brilhar a vossa luz estava direcionado aos espíritos superiores. Então, o imaginário das pessoas via que depois da morte havia uma corte celeste, né, que estaria a trabalho do Pai Maior, e esses seriam então os iluminados. Porém, hoje, no entanto, né, a ciência já reconhece que a lição de Jesus, ela deve ser aplicada em todas as condições e em todos os dias. Então, é como eu falei, não é só iluminar o escuro, mas é tirar a escuridão do desconhecimento, do abandono, da solidão, do medo, da ignorância de todos aqueles ou que nos acompanham ou de nós mesmos. A própria ciência terrena atual reconhece a presença da luz
em toda parte. O corpo humano, devidamente estudado, revelou-se não mais como matéria coesa, senão espécie de veículo energético, estruturado em partículas infinitesimais, nomezinho complicado, né? Infinitesimais, que se atraem e se repelem reciprocamente com o efeito de microscópicas explosões de luz. Então, aquilo que antigamente nós acreditávamos ser o nosso corpo, que ainda é parte água, parte órgãos constituídos por células que formam os nossos tecidos, são, além disso, vários encontros energéticos que são pequenas fagulhas de luz. E para que elas possam brilhar, nós temos que cuidar da nossa candeia. E como que nós podemos ser esses veículos de luz? Com os bons pensamentos, as boas atitudes, a procura do aprimoramento moral, intelectual, que nos esclarece à medida que mais estudamos e que nos fortalece à medida que mais amamos. O pensamento é força criativa a exteriorizar-se da criatura que o gera, por intermédio de ondas sutis, em circuitos de ação e reação no tempo, sendo tão mensurável como o fotônio que, arrojado pelo fulcro luminescente que o produz, percorre o espaço com velocidade determinada, sustentando o hausto fulgurante da criação. A mente humana é um espelho de luz emitindo raios e assimilando-os, repetimos. Então vejam o quanto nós temos capacidade energética em nós mesmos, porque todo o planeta, ou melhor ainda, todo o universo se mantém através da energia, a fonte criadora de tudo e de todos, a inteligência suprema, nosso Deus, nosso Pai, nosso Criador. E sendo assim, todos também somos luz. E se eu fosse entrar profundamente nessas palavras anteriores de Emmanuel, a gente ia devagar aqui através da química, da física, da ciência, da astronomia, como ele mesmo coloca, e talvez a gente conseguisse entender, ou talvez alguns aqui que tenham feito qualquer uma dessas ciências, né, estudado mais delas, possam nos explicar melhor como é sermos luz, termos luz e podermos brilhar a nossa luz. Mas aí eu volto na tecla que eu sempre bato. Se tudo não fosse energia, nós não conseguiríamos atravessar
a telinha de um celular e aparecermos em Paris, em Roma, enfim, em qualquer outro canto do nosso planeta, como aparecemos. Eu não sei explicar como isso acontece, mas eu sei que acontece. Todos nós sabemos. E é dentro disso que às vezes a gente não consegue explicar, mas que a gente sabe que é que nós somos luz. Porque basta uma palavra, um olhar, um abraço, um bom dia, para que possamos mudar a nossa rota de sofrimento ou a rota de sofrimento do outro. Lembremos de que o eterno benfeitor, em sua lição verbal, fixou na forma imperativa a advertência a que nos referimos: brilhe a vossa luz. Ele não está dizendo, se você tiver luz, você brilha ela, por favor. Mais ou menos assim, né? Quando a gente, às vezes, fica sem luz em algum lugar, a gente diz, dá para você acender o farol do seu carro? Está tudo tão escuro aqui. Ou alguém tem uma lanterna? Isso são suposições, né? Porque pode ser que o carro também tenha ficado sem bateria e não consiga acender a luz. Pode ser que a pessoa não tenha uma lanterna e não consiga acender a luz. Mas nós, não. Nós somos essa luz. E por isso, Jesus, ele não diz, olha, se der, você faz. Não. Ele diz, faça. Brilhe a vossa luz. Por quê? Porque ele sabe que todos nós temos essa luz. E esse pensamento também nos une quando em Lucas 8,16 se diz: e ninguém acende uma candeia, a cobre com algum vaso ou a põe debaixo da cama, mas põe-na no velador para que os que entram vejam a luz. Então, quando ele fala acende, ele nos diz no tempo do verbo, definindo um eterno presente. Acenda. É agora, é hoje, não é amanhã, não é depois, é já. Acenda, faça. É uma ação imediata que nós precisamos para nós mesmos e para com os outros. Tal qual o processo de evolução das criaturas. Cada um acende a sua luz de acordo com as suas possibilidades. Para a candeia ser acesa, necessita de combustível e pavio. Será que nós temos alimentado a nossa candeia? Qual é o nosso combustível? Temos pensado em coisas boas? Temos nos alimentado com os estudos, com as doutrinárias, com as leituras? Temos aumentado o nosso conhecimento, o nosso pavio, para que ele se mantenha aceso diariamente?
Ou estamos deixando que ele se apague por preguiça, por medo, por comodismo? Ou por egoísmo? Quando eu vou lá, aprendo tudo para mim, mas que fique aqui. Quem quiser que vá atrás. Eu não divido com ninguém. E ambos se gastam, né? O combustível e o pavio. Se a gente não se alimentar sempre, acaba. Lembra a busca, o trabalho e a perseverança imperiosas, a aquisição, a manutenção e o desenvolvimento de todo conhecimento ou experiência. A gente precisa conhecer, a gente precisa experienciar tudo para poder refletir através do espelho luminoso, como nos disse Emmanuel, para brilhar e iluminar tanto o nosso caminho à frente, como daqueles que podem e virão conosco. Como nós também, muitas vezes, vamos e aproveitamos da luz daqueles que estão à nossa frente. Quem acende uma candeia ou qualquer fonte de iluminação é o primeiro a beneficiar-se. Olhem, que importância! Que a gente pensa assim, né? Eu que comprei a lanterna, a pilha, agora vou dividir a minha luz com o outro? Eu não, isso aqui é só minha. Que egoísmo! E se a pilha acabar? E se o outro tiver uma pilha? A gente tem que lembrar que a gente se beneficia com a claridade, mas a gente pode levar muitos conosco. E aí sim, aumentar a nossa luz, ou a luz de todos, unidos, tornarão um clarão muito maior. A luz expressa o conhecimento, a fé esclarecida que, por sua vez, pode variar de intensidade. O sábio pode iluminar o mundo com os seus conhecimentos. O santo, com as suas virtudes. Devemos, igualmente, pelo estudo e pelo trabalho, fazer luz interior para iluminar as trevas do erro que aí se encontram. Porque nós temos que ver os nossos erros. E se nós não focarmos em nós mesmos, nós estaremos apontando o dedo para o outro, falando dos defeitos do outro, mas ficando cegos aos nossos próprios defeitos, o que não nos fará crescer. E aí, eles nos explicam sobre o que é uma candeia, né? Era naquele tempo, naquela época de Jesus, era a lâmpada que se tinha, né? Porém, todavia, mudaram os processos de iluminação hoje em dia. Espiritualmente, esse progresso nos recorda o fato de não podermos parar de darmos por satisfeitos como realizado o conhecimento satisfatório de ontem, que hoje pode se encontrar totalmente superado. Quer dizer, não podemos parar e ficar ali com a vela no veleiro, né? Que eles chamam, se eu não me engano, que
fica no alto. Meu Deus, a gente já tem hoje tantas outras formas de nos iluminarmos, né? Tem a lâmpada de LED, lâmpada disso. Isso eu não sou muito boa nessa questão, mas existem tantas formas de clarear. Por que a gente vai ficar parado lá atrás e ainda está usando a velinha dentro de casa? Por que nós não vamos aprender a amar e crescer com esse amor, sem ficarmos parados num tempo de olho por olho e dente por dente? Por que não progredir? É esse o convite. Para que os que entrem e vejam a luz. É como ele encerra essa fala de Jesus. Existem muitas outras questões, mas vejam o quão se faz importante nós sermos instrumentos da luz, do amor, porque é isso que transforma o mundo, é isso que traz luz a nós e a todos os irmãos. Encontramos-nos, nós do plano físico, sob as limitações da reencarnação na Terra. Ainda um mundo de provas e expiações. Diariamente, são muitos os espíritos que tomam um novo corpo de carne em busca do progresso espiritual. E nós, que tanto temos recebido do plano maior, não podemos frutar-lhes o ensejo de conhecer e experimentar o que já adquirimos. É muito fácil a gente dizer: o mundo está perdido, olha tanta gente fazendo mal, olha tanta gente cometendo suicídio, está todo mundo desesperado. Tá bom, mas o que você está fazendo? Ah, mas eu, né? Quem sou eu, tão pequenininho, o que eu posso fazer? É muita gente malvada. Aí eu sempre me lembro, quando se fala se Deus criou o mal, e se perguntam: existe o mal? Aí a gente está fazendo uma pergunta que tem uma resposta muito óbvia, né? Para aqueles que acreditam fielmente, né, em que Deus é amor, é bondade suprema, como o maior de todos pode criar o mal. Então, a resposta é: o mal não existe. Mas se o mal não existe, como que a gente o sente? Ou como ele ocupa lugar em nossas vidas, em nosso planeta? Porque justamente ele ocupa o lugar na ausência do bem. Na verdade, não existe mal, existe falta de fazer o bem. E esse bem é o bem que nós podemos fazer. Ontem aconteceu até uma coisa bem engraçada, e eu vou falar porque para mim foi interessante. Eu fui ao meu médico, eu tive um sério problema de uma lesão na medula, na coluna cervical, e eu faço acompanhamento, né? E uma época eu andava com muitas dores, eu tive que fazer novas intervenções. E ontem eu retornei ao meu médico. E quando ele chegou, ele disse: chamou, né?
Dona Maureen, pode entrar e tal. Aí eu fui, entrei, eu disse, oi, doutor Fernando, né? Aí ele olhou para mim, ai, como é bom a gente olhar uma pessoa que diga oi com um sorriso no rosto. Na hora eu não... Aí eu falei, é tão bom sorrir, né? Falei para ele. E continuamos a conversar, ele até falou da minha expressão de dores nas vezes anteriores em que nós nos encontramos. Claro, era uma questão sobre a minha saúde, mas, ao mesmo tempo, depois eu fiquei pensando, engraçado, será que poucas pessoas sorriem para ele? Porque eu achei que ele deu muito, observou muito o fato de eu só ter dito, né? Boa tarde, doutor. É assim que a gente brilha a nossa luz. É abrindo a janela da nossa casa e emanando as nossas energias para esse universo brilhante. É voltando naquilo que eu falei, é adentrando a um ônibus e dizendo bom dia, boa tarde ao motorista, ou ao sairmos dele, que você siga com Deus, que Deus ilumine o teu caminho, ou obrigada por me trazer até aqui. Às vezes só esse obrigada faz com que a pessoa, naquele momento, talvez, se achando o último dos últimos seres humanos, talvez porque tenha saído de casa e não tenha tido uma boa noite de sono, talvez porque o filho esteja doente e não consegue pagar uma consulta médica para ele. E aí alguém olha e diz, obrigada por ter me trazido até aqui. E ele diz, poxa, eu acho que eu valho alguma coisa. São atitudes do verbo presente, como nos falaram, tanto Emmanuel quanto esses estudos, que nós precisamos ter para conosco. Por que para conosco? Porque quando nós nos alimentamos desse prazer de estar vivendo e aprendendo dia a dia, para que possamos, em algum tempo, regressarmos definitivamente ao nosso lar espiritual, assim brilha o nosso interior e assim brilhará a nossa luz para nós mesmos e para com todos. Possamos nós, através da educação, do cultivo da inteligência, do aperfeiçoamento íntimo, do crescimento moral, do conhecimento da bondade, do saber viver, das virtudes conseguidas através dos estudos, da convivência, da união com o bem, podermos ser a luz que Jesus nos afirmou que existe em cada um de nós. E assim sendo, brilhá-la, não amanhã, mas hoje, agora. Saibamos mantê-la acesa, né? E seguirmos então, através de toda essa luz, o caminho, a verdade e a vida que o Mestre Jesus nos deixou. Gratidão a todos, gratidão à casa por mais esse encontro. Muito obrigada.